Sagrado coração de Jesus, ressurreição do amor, fonte de luz, mostra teu favor, coração de amor, vitória na cruz. Eita, minha gente, pois é. A devoção ao coração de Jesus é algo que toca todas as realidades de todas as paróquias desse nosso Brasil. Eu tenho certeza disso. Eu nem conheço todas as paróquias, mas com certeza, se eu não estiver mentindo, em todas elas tem alguém que tem devoção ao coração de Jesus. E você acha que nós, salesianos, não estaríamos perto disso? Mas é claro que sim. Nossa congregação, a família salesiana, tem muito amor e muito carinho pelo Sagrado Coração de Jesus e também, logicamente, pelo Imaculado Coração de Maria. Mas nesse episódio, assim como fizemos no episódio número 15, olha quanto tempo faz, nós vamos tratar um pouquinho sobre essa devoção do coração de Jesus, logicamente, aprofundando o que é que a nossa espiritualidade tem a ver com ela, hein? Será que você que vive a espiritualidade juvenil salesiana não sabia que devia ser muitíssimo devoto e devota do coração de Jesus? Pois se você não sabia, nesse episódio você vai ficar sabendo. Para conhecer tudo sobre essa devoção e o que é que ela tem a ver com a nossa espiritualidade, eu te convido. Vamos juntos? Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco. Estou aqui para te receber com muito carinho nesse espaço de crescimento, de conhecimento, claro, de fortalecimento da nossa fé. Se você está aqui pela rádio, bem-vindo e bem-vinda. Quem veio pelo streaming também, sejam todos bem-vindos. E você que nos acompanha também pelo YouTube, também é muito bem-vindo e bem-vinda a mais essa edição. Eu falo assim com muito orgulho, porque é muito legal saber que em diversos lugares muitas pessoas têm acompanhado esse nosso podcast. E você que está aqui escutando a gente pela primeira vez ou que já escuta há muito tempo, fique sabendo e fortalecendo ainda mais essa informação que aqui é um lugar para a gente crescer. Se você tem alguma dúvida sobre a sua fé, se você tem alguma questão que gostaria que a gente aprofundasse aqui, se precisa dar alguns passos em alguns pontos importantes da sua fé, manda mensagem pra gente, fala com a gente pelas redes sociais e com certeza a gente vai falar sobre o assunto que você pedir aqui, tá bom? Esse podcast é para a formação de todo o povo de Deus. Para falar com a gente pela rede social é muito simples. Procura lá no Instagram a gente, AJS Nordeste SDB, você vai encontrar então nossa AJS para falar com a gente. Se quiser falar comigo diretamente, Padre Neto, muito simples, me procura também pelo Instagram, tá? Não tenho muitas outras redes sociais não, porque realmente não dá tempo, mas então me encontra lá no Instagram, ainda é uma rede social de jovens, então você me encontra por lá, eu sou lá Antônio João Neto, tudo junto, você vai me encontrar lá, tá bom? Tem lá na descrição, na minha bio, Salesiano Padre, né? Então você já vai encontrar-me e pode mandar mensagem, dizer, olha, acompanho pelo podcast Vamos Juntos e eu gostaria de falar sobre tal tema. Pode deixar que a gente anota também, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos embora, né? Qual que era o tema da gente mesmo hoje, minha gente? Coração de Jesus, né? É isso aí. O que é que a nossa espiritualidade tem a ver com o coração de Jesus? O que é que Dom Bosco teve a ver com o Sagrado Coração de Jesus? Bom, fazendo umas pesquisas aqui, tem encontrado alguns traços importantes. Se você quiser ter um conhecimento mais e mais profundo sobre esse assunto, pode te ajudar o nosso episódio de número 15, tá bom? Foi um episódio lá dos inícios do nosso podcast, mas que vale a pena ainda assim escutar.
Então você pode pesquisar aí o episódio número 15 do podcast Vamos Juntos, onde a gente fala do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, mas você escuta ele depois, tá bom? Vamos por aqui primeiro escutar a gente nesse episódio de agora. Gente, a celebração ao Coração de Jesus é uma solenidade muito antiga e, como eu falei na introdução, bastante popular em toda a igreja. São muitas as demonstrações de amor, de devoção que a gente faz na igreja, no meio do povo, ao longo de muitos anos com relação ao coração de Jesus. De fato, o coração de Jesus é mesmo o manancial de todas as graças e merece todo o amor e admiração. Dom Bosco, minha gente, foi um dos que mais demonstrou esse zelo e dedicação a esse divino coração, e de diversas formas. Uma vez mesmo ele falou sobre o Sagrado Coração. Aqui adquire-se o verdadeiro calor, quero dizer, o amor de Deus, não somente para si, mas para difundi-lo e compartilhá-lo com as outras almas. Olha que bonito, né? Dom Bosco entende aquela chama de amor que brota do coração de Jesus. E é claro que essa veneração que Dom Bosco tinha ao coração de Jesus se explica na grande frequência que ele tinha na comunhão e na confissão, e que também ele cultivava isso nas almas e no coração de todos os outros jovens que o acompanhavam. Para ser oratoriana, para viver junto de Dom Bosco, não tinha jeito, tinha que se confessar e comungar frequentemente. Bom, gente, desse jeito toda a espiritualidade e todo o sistema preventivo de Dom Bosco são marcados bem forte pelas graças do coração de Jesus. Então, para a gente entender mais sobre essa história, vamos dar mais um passinho. A devoção do coração de Jesus tem uma fonte nas Sagradas Escrituras. Quando o soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, imediatamente brotou sangue e água de lá. Você pode pesquisar isso aí na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Foi dessa expressão, foi desse versículo 34 do capítulo 19 de João que a gente entendeu que o coração de Jesus tem algo a nos oferecer. Ao ser perfurado, a lança fez com que o coração de Jesus jorrasse imediatamente sangue e água. Nessa passagem, a igreja, através de todo o magistério, você já sabe o que é o magistério, né? O ensinamento dos bispos, o ensinamento do Papa e dos bispos. A partir dessa passagem, todo o magistério reverencia o coração de Jesus no lugar de onde jorrou a água do batismo e a Eucaristia, o seu sangue. Mas o coração de Jesus quis se revelar ainda mais através de várias aparições a Santa Margarida Maria Alacoque a partir do ano de 1647. Então lembraste do episódio passado em que a gente falou das revelações, né? Olha aí, foi importante escutá-lo, né? O coração de Jesus apareceu em 1647 a Santa Margarida Alacoque. Porém, apenas em 1856, o Papa Pio XI institui finalmente então a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, propondo, segundo as recomendações dos santos, a consagração do mundo ao coração de Jesus. E Dom Bosco seguiu o amor da igreja ao coração de Jesus. Minha gente, se tem uma coisa, se tem um traço da espiritualidade salesiana, esse traço, sabe qual? Eclesialidade. O Papa vai, Dom Bosco vai atrás. O Papa orientou, Dom Bosco segue, é por aqui. E a gente não faz diferente. Como filhos e filhas desse grande pai Dom Bosco, a gente segue desse jeito também, junto com a igreja. Se Dom Bosco seguiu o amor ao coração de Jesus, foi porque a igreja orientou e, logicamente, a gente vai junto. Dom Bosco nasceu em 1815, a devoção ainda não estava instituída. Como a gente sabe, a devoção do coração de Jesus só vem em 1856. Pois quando Dom Bosco consegue finalmente fundar a congregação, ou seja, 1862, essa devoção já estava oficializada e Dom Bosco, fundador dos salesianos, deu provas concretas de sua devoção ao coração divino. Um pouquinho de história. Papa Leão XIII reuniu vários cardeais e disse a eles sobre as necessidades de continuar a obra da construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, já que a festa tinha sido instituída há pouco tempo, né? No entanto, a igreja atravessava sérias dificuldades financeiras. Então, na reunião com os cardeais, o Papa pediu que eles pensassem uma ideia para que continuasse o projeto da construção dessa igreja. Aí o cardeal Alimonda de Turim
indicou ao Santo Padre o nome de Dom Bosco para ser a pessoa que ia encabeçar o resto da construção dessa igreja. Na certeza de que ele aceitaria o desafio como uma ordem vinda do Papa, eles foram então conversar com Dom Bosco, pedindo que ele fizesse esse trabalho de campanha para a conclusão da construção da igreja, e não deu outra, minha gente. Aconteceu exatamente assim. O nosso querido Dom Bosco reuniu a congregação e anunciou a nova missão: construir a Basílica ao Coração de Jesus. Mas essa notícia não foi muito bem acolhida de imediato pelos salesianos, não. Porque também os salesianos atravessavam uma dificuldade financeira muito grande. E Dom Bosco estava já velhinho, gente, já estava doente, um pouquinho cansado. Mas a vontade de Deus prevaleceu. E a congregação se tornou então favorável ao novo pedido do Papa para que os salesianos concluíssem, a partir de Dom Bosco, a Igreja ao Coração de Jesus. Então, minha gente, em 1880, a construção da Basílica do Sagrado Coração de Jesus retomou com muito entusiasmo, através de vários esforços que Dom Bosco conseguiu empreender e sair à procura de vários recursos financeiros. Aí, em 14 de junho de 1887, já a igreja estava construída. Ela foi consagrada na presença de uma multidão de fiéis e muitos cardeais e bispos. Porque com Dom Bosco é assim, missão dada é missão cumprida, principalmente se o Papa mandar. Aí, minha gente, não tem para onde correr. É por isso que nós salesianos estamos sempre seguindo ao lado dos nossos papas, né? É o homem enviado por Deus, com suas limitações ou não, é uma pessoa escolhida. E com certeza, como em Maria e como em toda a igreja, no Papa não é diferente. O Senhor também vai fazer maravilhas. E aí, através também do nosso querido Dom Bosco, essa igreja saiu. A devoção de Dom Bosco ao Coração de Jesus acompanhou ele durante toda a sua vida e se tornou parte da espiritualidade da gente. É tanto que em 31 de dezembro de 1899... Dom Bosco fez chegar em todas as casas salesianas uma instrução sobre essa devoção. Para reforçar mais essa devoção, ele pediu que os noviciados fossem todos dedicados ao Coração de Jesus. E alguns dias antes de morrer, ele pediu ao padre Francisco Cerutti que compusesse uma oração ao Sagrado Coração de Jesus pelas vocações salesianas. Após a sua morte, o seu primeiro sucessor, Beato Miguel Rua, respondendo então ao apelo de vários irmãos e valendo-se do convite do Papa Leão XII, convocou os salesianos do mundo inteiro a se consagrarem ao Coração de Jesus. Além disso, ele estabelece então 5 práticas ao Coração de Jesus como um ato de amor reparador. Primeira, os 9 ofícios. Depois, a guarda e a honra. Depois, a comunhão reparadora. Também a hora santa e a devoção das primeiras sextas-feiras do mês. E assim, viveram os salesianos durante muitas décadas ao redor do Coração de Jesus. Mais que uma devoção, esse é um traço da nossa espiritualidade, que encontra raízes na nossa história. E é por isso que o sistema preventivo também é invadido pelo Coração de Jesus. Quer saber por quê? É só a gente dar alguns passos e observar melhor o que é a nossa espiritualidade salesiana. O sistema educativo e evangelizador de Dom Bosco se expressa num lema que diz: educação é coisa do coração. Não é à toa não, viu, minha gente? É um resumo bem organizado sobre razão e emoção, que são como que órgãos indispensáveis para que a gente tenha uma vivência amadurecida de educação total. Como a gente viu, essa devoção ao Coração de Jesus, que é bem salesiana, vem fundamentada de lá das Escrituras e do magistério da Igreja. E também são garantidas pelas revelações particulares que a gente viu. Por esse motivo, a devoção ao Coração de Jesus se tornou um dos pilares muito importantes da nossa devoção. Dom Bosco mesmo coloca isso muito claro nas constituições, no livro das regras dos salesianos, quando diz no número 11 das nossas constituições: o espírito salesiano encontra seu modelo e fonte no próprio coração de Cristo, apóstolo do Pai.
Só que nós, salesianos, filhos de Dom Bosco, não somente construímos prédios em honra ao coração de Jesus ou escrevemos alguns documentos com esse aceno. A nossa história mostra que nós, salesianos, construímos verdadeiramente um edifício espiritual em louvor ao coração de Jesus. Por exemplo, a gente vê no bem-aventurado André Beltrame que não somente via as horas passar, nem era capaz de se distrair em suas meditações matinais quando ele mirava aos olhos no coração de Cristo, que parecia vir ao seu encontro. O próprio Beato Miguel Rua, como a gente viu, instituiu para todos os salesianos também fortemente essa devoção ao coração de Jesus, com aquelas 5 práticas que a gente já ouviu falar. As mudanças de mentalidade que marcaram toda a humanidade desde o século XIX até o século XXI vem transformando imagens e linguagens devocionais em práticas que acabam se tornando obsoletas. Ou seja, são algumas práticas que acabam se perdendo, perdem meio que o sentido diante da gente, diante do tempo, né? No entanto, o movimento do apostolado da oração, que surgiu em 1844 e criado e propagado pelos jesuítas, nossos queridos jesuítas, inclusive um abraço a todos eles, garantiu na igreja a continuidade desse culto ao coração de Jesus, que infelizmente, por desconhecimento de uns e má vontade de outros, se tornou tantas vezes alvo de preconceito como se fosse coisa unicamente de pessoas idosas. E a gente vê isso mesmo, né? Em muitas comunidades nossas, a gente só encontra o pessoal mais devoto ao coração de Jesus sendo aquelas senhorinhas, né? Mal sabem eles que existe até um movimento jovem dedicado ao coração de Jesus, que é o MEG, que é o Movimento Eucarístico Jovem. Bom, mas vamos embora para frente. Para nós salesianos, para nós família salesiana, isso não deve ser desse jeito. Não devemos relegar a devoção ao coração de Jesus somente a um grupinho de senhoras, porque a gente aprende de Dom Bosco que a devoção ao coração de Jesus e a prática sacramental eucarística são a base que formam a fonte de unidade espiritual. E foi exatamente isso que o beato Augusto Czartoryski, um beato salesiano também, quando perguntado qual era a melhor devoção, ele disse: a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, palpitante de amor na Santíssima Eucaristia. A Eucaristia, então, minha gente, é o coração vivo e palpitante de Jesus. Amá-lo e adorá-lo é o nosso maior culto de amor. Seguindo então a corrente espiritual do seu tempo, Dom Bosco fez com que o seu sistema preventivo fosse todo dedicado para a devoção ao Sagrado Coração. Assim, a verdadeira devoção fica protegida do perigo do romantismo espiritual e, ao mesmo tempo, não se limita ao conhecimento intelectual. O coração, então, vai se tornar imagem afetiva do amor de Deus, mas é, ao mesmo tempo, carne do Deus feito homem, ferido e traspassado, dado em alimento. Ou seja, no coração de Cristo, nós temos o resumo do mistério de Deus e a síntese do mistério da pessoa de Jesus, o Verbo que se encarnou. Nisso, Dom Bosco estava também muito sintonizado com a rica tradição dos padres da igreja. Inclusive, vocês, se pesquisarem nos nossos episódios, vão saber que a gente falou já sobre os padres da igreja. Quem é essa galera? Bom, não vou falar muito dela aqui não, mas são principalmente os mais antigos escritores, os mais antigos oradores da nossa igreja primitiva. Tá? Na era pós-apostólica, depois que os apóstolos morrem. Mas, enfim, Dom Bosco também, muito sintonizado com a tradição dos padres da igreja, que interpretaram a fonte do sangue e água jorrados do peito aberto do divino Jesus na cruz, como imagem da infusão do Espírito Santo, oferece para a gente 2 principais sacramentos: a iniciação cristã, o batismo, com a água, como a gente falou bem no início, e a Eucaristia, com o sangue de Cristo. A água que purifica e o sangue que alimenta e salva. Nessa semana em que a gente celebra o coração de Jesus, para além da nossa casa, para além do nosso coração, a voz de Cristo que chama: vinde a mim, de mim aprendei, eu que sou manso e humilde de coração,
chama a gente para seguir um caminho de discipulado missionário. É algo que a gente não pode mais renunciar, de quem deseja conquistar os corações mais endurecidos. Quando vocês escutarem o episódio número 15, eu vou utilizar então esse termo aqui que faz lembrança a esse episódio. Os corações mais empedernidos. Quem deseja fazer da sua vida fonte de humanidade, sedenta de vida plena e de vida em abundância, venha então pedir de beber deste coração. E aí, deixa eu te perguntar, você sabia de tudo isso? Você sabia o quanto a gente devia ser devoto e devota do coração de Jesus? Pois é, minha gente. Esse mês de junho a gente não só celebra aqueles santos comuns que todo o Nordeste já está acostumado. Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas a gente também celebra o coração de Jesus e também o coração de Maria. Então, para começar bem esse mês, se apegue a esses corações. Lembre-se de que aqui em sua fé você encontra amor. E este amor arde como um fogo que transforma e purifica. Às vezes, em algum espaçozinho aí do seu coração ainda há sombra, ainda há frieza, ainda há desamor. Aprenda com o coração de Jesus. É um lugar de mansidão, de aprendizado. É um lugar de aconchego, onde a gente pode recostar a nossa cabeça e livrar-nos de todas as preocupações que não nos levam para um caminho bom. Meus irmãos e minhas irmãs, nos apeguemos a esse coração. Ele é fonte de misericórdia para nós. Ele é caminho de salvação. Então, se você aí na sua comunidade tiver acesso ao pessoal do apostolado da oração, não perca tempo. Toda primeira sexta-feira do mês, vai com esse pessoal rezar. Vai com eles fortalecer esta devoção. Com certeza você vai aprender o que é misericórdia. Vai provar desse amor tão grande e com certeza vai transformar aquilo que ainda é endurecido e frio no seu coração num lugar aconchegante, quentinho, cheio de amor e de aconchego para quem precisar de você. Desse jeito a gente vai transformar um pouquinho a nossa realidade, não é não? Eu acho que é um caminho bacana para a gente seguir. Espero que esse podcast de hoje tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre essa devoção e também a se inspirar a ser devoto e devota do coração de Jesus. Adquira para você uma imagem, um cartãozinho, uma lembrança desse coração. Aprofunde-se ainda mais nessa devoção. Escute o capítulo 15 do nosso episódio de podcast Vamos Juntos para você aprofundar mais o seu amor ao coração de Jesus, tá bom? E também o Imaculado Coração de Maria, que em Fátima apareceu para nós com tanto amor e tanto carinho. Olha só, nós vamos encerrar esse nosso episódio fazendo aqui então a memória do nosso amigo bem-aventurado André Beltrame, outro apaixonado pelo coração de Cristo, que fez uma oração tão bonita, que disse palavras tão lindas. Então, escuta só. Queiram o nosso doce Redentor e sua Mãe Maria Santíssima considerar sempre a sociedade salesiana como filha predileta e embelezá-la. E se minha voz não é muito ousada, faço votos de que a sociedade salesiana seja solenemente consagrada a esse coração adorável, do qual tirará novas graças de vida eterna. Lindo, né? Então eu quero agradecer também aqui no final desse episódio ao salesiano padre de lá da Inspetoria do Norte, o padre José Ivanildo, que eu conheci, estudamos juntos, assim, né? Moramos juntos na mesma comunidade na teologia, que escreveu grande parte da pesquisa que eu fiz aqui para vocês nesse podcast. E é assim que a gente conclui esse episódio de hoje do nosso podcast Vamos Juntos, cheios de amor, de desejo para fortalecer a nossa devoção ao coração de Jesus. Espero que você tenha uma semana muito maravilhosa. Nos encontraremos semana que vem, se Deus quiser, no próximo episódio. Por enquanto, Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos numa próxima, então. Te convido, vamos juntos. Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.